Você está preparado para passar um sábado com Jesus? É exatamente isso que o evangelista Marcos nos apresenta logo no início do seu evangelho. Um dia com Jesus é o tema do nosso estudo de hoje. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus queridos amigos que dispuseram de seu tempo para estar conosco nessa temporada para estudar o Evangelho de Marcos. Que bom que você também está aí com a gente. Bom, vamos continuar conversando aqui e antes de entrarmos no tema específico, é claro, vamos apresentar os nossos amigos convidados tão especiais dessa temporada. Aqui à minha esquerda, pastor Adailson, que bom ter você com a gente, amigo. Obrigado, Vinícius, mais uma vez, nos deliciando com o livro de Marcos, né? Estamos juntos. Muito bom ter você com a gente. Pastor Natal, bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Mais uma vez é um prazer estar aqui, dividindo a palavra de Deus com vocês e com os amigos que nos assistem. Exatamente. Pastor Gustavo, irmão, bem-vindo mais uma vez. Bênção demais estar aqui com vocês, privilégio estar aqui com os nossos amigos também. Vou pedir você para fazer uma oração, Gustavo. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, pela certeza de que o Senhor cuida de nós, que escuta a nossa oração. E nesse momento pedimos a iluminação do Senhor para compreender melhor os assuntos que o Senhor deixou em Tua Palavra. Amém. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Marcos é o mais sintético dos evangelhos, especialmente entre os evangelhos sinóticos, né? Dando uma explicação rápida aqui, sinóticos são evangelhos semelhantes. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas compartilham o mesmo material praticamente, né? Eles vão abordando a vida de Cristo mais do ponto de vista narrativo, enquanto João é um evangelho diferente, em que ele vai pegando ênfases teológicas, especialmente a divindade de Cristo, e apresentando para os seus leitores. Agora, é muito curioso, Natal, como cada evangelista dá o seu toque a respeito do mesmo tema, da mesma história, e apresenta nuances diferentes. E agora vamos falar do início, né? Como é que Marcos resolve começar seu ministério? É verdade. Cada autor apresenta um jeito de começar a falar do ministério de Jesus. João fala do milagre em Caná, da Galileia, não é? E alguns outros evangelistas apresentam um dos aspectos de cura ou de milagre de Jesus. Marcos escolheu começar falando de um grande sábado na vida de Jesus, em que ele expulsou o demônio, curou a sogra de Pedro, curou um monte de gente, depois foi orar. Ele quis começar mostrando esse Jesus salvador ativo. Porque veja, Lucas também conta essa história que nós vamos ver em Marcos hoje. Ele também fala dessa história, desse sábado maravilhoso. Só que Lucas já começa com um sábado antes, quando Jesus foi expulso da sua própria cidade lá, na Galileia, em Nazaré. Então, nós vamos trabalhar essa semana com um sábado especial na vida de Jesus, o primeiro relatado por Marcos. Nós 4 aqui somos pastores, e é curioso que Marcos tenha começado como sábado, né, na vida de Cristo, e a gente sabe o que é um sábado na vida de um pastor, né? É um dia de bastante atividades, né, de trabalho para Deus, né? A gente já começa o dia na escola sabatina, cada um de nós vai para uma classe de escola sabatina, é professor, vai pegar o conteúdo aqui do Lições da Bíblia e vai transmitir, depois tem uma pregação, à tarde sempre tem uma visita, tem uma reunião, tem alguma coisa para fazer em prol de alguém, tem o atendimento à própria família, é um dia corrido. E é legal, né, Gustavo, que Jesus, aqui em Marcos, é apresentado nesse dia de sábado, a gente se identificou um pouco com isso daqui, né? É verdade. A vida adventista, né, é muito corrida no sábado. Tem gente que acha que a gente não faz nada, não, pelo contrário, é de muita atividade, né? Jesus mesmo disse, meu pai trabalha e eu continuo trabalhando, né? E a gente também vai na mesma linha de Cristo, trabalhar para Deus no sábado, fazer o bem, exatamente é uma das vocações desse dia. Agora Jesus, ele é apresentado aqui, Gustavo, também chamando pessoas para serem seus discípulos, para serem seus auxiliares nessa obra extraordinária que ele não fazia apenas no sábado, mas o sábado era a grande apoteose dessa obra. Não, e essa parte do chamado ela é fantástica, porque na época de Jesus,
vamos pensar, era uma nação teocrática, servir a Deus era prioridade, uma família voltada para Deus era prioridade. Então, talvez o desejo de um pai era que o filho estudasse nas escolas rabínicas, se tornasse um mestre da lei, alguém muito estudioso. Só que esses filhos ou esses jovens, vamos dizer assim, não deu certo. Eles foram por outro caminho e quando não dava certo para ser um rabino, batia no ombro dele e falava, ó, vai cumprir o ofício dos teus pais, né? Só que agora vem um rabino e diz assim, vem e segue-me. E aí a gente entende o porquê que eles abandonam as redes e vão. Porque o chamado de um rabino dizendo, vem e segue-me, era dizendo assim, olha, por mais que a vida tenha dito que você é um desqualificado, que você não serve para isso, eu acredito em você, acredito no seu potencial, acredito que você pode se parecer mais comigo. Então eles abandonam tudo e vão seguir Jesus. Ainda não tinham a plena compreensão de quem Jesus era, do que representava, mas simplesmente pela possibilidade de fazer algo mais grandioso e talvez cumprir um sonho dos pais, um dia se tornar também um mestre da lei, um rabino, foi algo que atraiu os olhos daqueles jovens e eles prontamente seguiram. Pastor, é importante observar que esse chamado que Jesus fez para eles não foi assim do nada, eles conheciam Jesus antes, né? Porque como Marcos é rápido de um relato para o outro, dá a impressão que eles nunca viram Jesus e Jesus falou, segue-me. E eles falaram, vou seguir esse homem sem conhecê-lo. Quando a gente vê a cronologia bíblica, os estudiosos conseguem estabelecer uma cronologia da vida de Jesus, diz que esse chamado de Jesus foi depois de um ano, talvez, depois do batismo dele, um ano e meio. Então eles já acompanhavam Jesus. E foi a palavra de Jesus impressionando a vida deles de tal forma que quando ele falou, vamos, me sigam, eles falaram, vou mesmo, é isso que eu quero. E alguns já tinham ouvido de João Batista, né? Também a mensagem de João Batista. Então é importante que nós seguimos Jesus quando nós primeiro percebemos a palavra dele e vemos que ela faz sentido. Então já havia um tempo que Jesus estava pregando, eles seguiam e agora eles abandonaram tudo como discípulos. Verdade. Uma coisa legal que eu estava olhando o texto é que o verso 16 diz que os irmãos André e Pedro, ou Pedro e André na ordem, né? Eles estavam lançando as redes, eram pescadores. E Jesus chamou e eles se dispuseram a seguir. Depois ele chamou mais 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, e esses estavam consertando as redes. Eu achei interessante, pode ser até que não tenha, que seja despretensioso isso no texto, mas eu fiquei pensando em Jesus como o grande treinador, o grande técnico, o maior líder que já existiu na história. Ele estava formando uma equipe, e ele não queria uma equipe com uma característica só. Aqui tem gente que estava lançando rede, aqui tem gente que estava consertando rede. Ele queria uma equipe multidisciplinar, de gente que pudesse fazer coisas diferentes, porque o Evangelho necessitava de atingir as pessoas em necessidades diferentes, né? Quando a gente olha, por exemplo, a personalidade dos apóstolos, dos discípulos chamados por Cristo, você vê gente de espectros bastante diferentes, inclusive sociais, de formação diferente, porque Jesus queria alcançar gente diferente também. Jesus não queria ter um tipo só de ser humano. Jesus sabe que a humanidade é complexa e ele sabe que precisa de contar com discípulos diferentes para alcançar pessoas diferentes, naturalmente sem negociar os princípios do Evangelho. Mas os seres humanos, eles são diferentes. E é preciso que a abordagem também da evangelização contemple essas diferenças. Vinícius, é encantador pensar que essa é uma convocação, né? É a convocação da seleção. Está todo mundo esperando quem é que Jesus vai chamar. É isso mesmo. E eu fiquei muito impressionado com essa introdução que o Gustavo nos passou, porque não deu certo para ser rabi. Então vai ser a função do pai, mas vai fazer a função do pai. O que a gente percebe aqui? Podem ser simples, estão com redes, são pescadores, não deu certo para estar na universidade, estar lá na prática, mas estão trabalhando. Então vamos entender primeiro, não estão ociosos, não estão parados, não são aquela galera do não sei o que fazer, então eu vou fazer qualquer coisa. Eles estão trabalhando. E Marcos é o livro da prática, vamos entender que ele coloca aqui. Estão limpando redes, estão usando os redes. E essa prática mostra que eles tinham um foco, e a lição inclusive coloca, de ajudar o pai. Eles não abandonam o pai tem empregados, isso vai ficar claro. Eles não abandonam o barco, pai, se vira, vamos trabalhar para Jesus. Não, tem todo um contexto profissional, trabalhístico aqui, e o que me encanta realmente nessa parte do versículo 18, então eles deixaram imediatamente as redes. São 41 vezes que essa expressão entus aparece em Marcos, imediatamente. Por que 41 vezes num único evangelho? Porque é a ação, é a prática, é a decisão. E o que eu vejo? Discípulos completamente diferentes, como bem você colocou. Uma seleção riquíssima de contrastes, mas
todos nivelados por uma mesma expressão. Exato. Disponibilidade. Eles estão disponíveis a Cristo. Eles não estão ociosos para o trabalho. Mas quando Jesus diz, vamos, é isso que me fascina. Porque não é a questão da biografia, não é a questão do tamanho do teu currículo, se tem doutorado, pós-doutorado, ou é um limpador de redes. Você está disponível para largar tudo e estar com Cristo. Essa é a essência do chamado. Uma grande profissão também essa de pescador, para poder realmente metaforizar ou representar o tipo de missão que Jesus pretendia para aqueles discípulos, né? Eles eram pescadores e ele mesmo disse, olha, venha após mim que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Que grande mestre, que grande professor, né, que conseguia enxergar em coisas, né? em situações despretensiosas, grandes lições espirituais. Estava vendo os pescadores lançando as redes e ele pensou, é isso que eu quero. Só que eu quero gente, eu quero salvar pessoas, eu quero colher essas pessoas para o reino de Deus, né? E aparece, meus amigos, aí, eu não sei qual de vocês quer comentar, mas eu acho uma coisa muito curiosa e muito bonita isso, né? O vinde de Jesus, né? Antes da missão de ir, tem um vinde a Cristo. Ninguém está preparado para ir e ser pescador de homens antes de primeiro ir a Cristo. Ter ido a Cristo. Sabe o que é legal? Quando a gente vai olhar na época de Jesus, os rabinos normalmente eles escolhiam os melhores. Na verdade, eles não escolhiam. O jovem ele se apresentava ao rabino mais importante e dizia assim, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, né? E o rabino olhava assim, acho que você tem potencial, você não. Só que Jesus, ele faz diferente. Ao invés dele ser o escolhido, ele vai e escolhe. E ao invés de buscar os melhores dos melhores, ele busca esses pescadores. É por isso que tem um verso de Jesus que diz assim, não foste tu que me escolheste, mas eu que te escolhi. Ou seja, eu sou um rabino diferente de todos os outros que vocês conhecem. Então eu vou pegar as suas deficiências, vocês podem se considerar desqualificados, mas como você disse, Vinícius, venham a mim e vocês verão o que eu vou fazer através de vocês. E a gente conhece o final, né? Então, ele pega esses pescadores simples e faz deles grandes homens que revolucionaram e mudaram toda a história. Então, e aproveitando as palavras, né, eu gosto dessa sonoridade das palavras, como você colocou, é o vinde. Todo vinde, nesse caso, é respondido com vou. E o vou porque eu fui. Então, é nesses tempos do vinde, vou e fui que você vê discípulos que já conviviam com Cristo, não foi de improviso. Gostei muito dessa percepção, porque às vezes é o improviso, nem sei quem é, vou. Não, ele já conhecia um Jesus quase um ano, não sabia disso, para mim, curiosidade, esse tempo, esse espaço temporal entre o vinde para o voo, porque eu já fui, em algum momento, entregue a ele. É assim que a gente lida com Cristo. João fala, né, que André já tinha ouvido o testemunho. O Evangelho de João fala que o discípulo André já tinha ouvido o testemunho de João Batista, né? Então, quando falou, esse é o Cordeiro de Deus, André estava ali vendo. Estou sabendo. Agora ele está me chamando, então eu vou. Eles eram seguidores já de João Batista e estavam esperando a redenção de Israel também. E viram em Jesus todo esse cumprimento. Então não era algo novo, né? Era algo que eles estavam esperando, estudando. Exatamente. E eles estavam ali, Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia, que era a região da Galileia onde Jesus morava, né? No norte, mais para o norte de Israel. Jesus tinha bom gosto, né? Gostava de viver perto da praia, porque realmente ali naquela geografia inóspita, não é? O mar é realmente suavizador, e era ali que Cristo vivia. E ele está chamando esses indivíduos para sair do mar, da vida do mar, para uma vida de peregrinação, né? Uma vida de discipulado, uma vida de jornadear, porque Cristo se tornou um pregador itinerante, ele passeava por todo Israel ali, e uma vida de renúncias. Essa era provavelmente uma empresa de pesca de alto porte. A gente pensa, um pescador... Não, eles tinham um negócio. Eram bem-sucedidos. Bem-sucedidos. E eles renunciam tudo isso daí para seguir a Cristo. Fica aí também um exemplo para a gente de disponibilidade, disposição imediata, né? Com base naquilo que Deus nos chama, né? O que vocês querem falar mais aqui dessa passagem? Que ela é muito rica, né? Temos coisas... Quer ver uma coisa legal que eu acho que
são dois irmãos, duas duplas de irmãos, né? Jesus está chamando, né? Um irmão mais, digamos assim, mais proeminente que o outro, né? Mas todos com uma importante tarefa dentro do chamado de Cristo. André e Pedro, Tiago e João, né? Agora vamos pensar, se estamos lidando com duas duplas de irmãos, e Jesus vai direto nos irmãos e eles imediatamente aceitam, aí a gente tem que lembrar que há um berço familiar de disponibilidade a isso. Então, um pai que continua com os empregados, porque veja, pensando se fosse uma empresa, vão os dois filhos largar a empresa do pai e de repente já havia então, não está na Bíblia, mas é óbvio que há então um pai que já abençoa os filhos para Jesus falar assim, posso chamar os dois que eu sei que não vou derrubar a casa. Né? Então já havia ali um colo de lar preparando eles para o chamado de Deus. Inclusive mencionado no texto o pai de uma dessas duplas, Zebedeu, né? Tiago e João. Agora é curioso, por exemplo, que não há dúvida que Simão, chamado Pedro, é o mais importante de todos os apóstolos, né? Mas aparece sempre em primeiro nas listas de discípulos e tal, mas o irmão dele foi muito importante. Embora seja o mais discreto, André foi quem ajudou Simão a aceitar esse chamado, essa vocação. E é sempre o indivíduo que está por ali ajudando as pessoas a chegarem a Jesus. Ajudou seu irmão, depois ajudou inclusive gregos a chegarem a Cristo. Isso mostra o perfil de cada pessoa, como Deus precisa, como você falou, de pessoas diferentes, né? São ferramentas diferentes. Cada um tem o seu dom, o seu talento, e Pedro era o mais proeminente, talvez pelo seu jeito de, impulsivo de falar. Cada um tinha a sua característica. Você veja, André era o mais discreto, mas trabalhava nos bastidores. E Pedro era a estrela da companhia, vamos chamar assim, o grande evangelista, pregou para 3.000 pessoas. Na outra dupla, você tem um que é o primeiro a ser martirizado, Tiago. Esse já vai desaparecer. E o outro é o último a morrer. João. Nessas duas duplas a gente vê contrastes aí, mas que todos foram muito úteis, de acordo com os dons e talentos que tem, né? A gente percebe também, Vinícius, que eles passaram por um processo, né? Pedro, impetuoso, negou a Jesus, depois morreu como mártir também. João, filho do trovão, no final ele escreve, filhinhos amados, e aparece até outra pessoa. Então você percebe que quando a gente vai até Cristo, transformações acontecem. Não importa se você ou eu, nós nos achamos desqualificados. Vamos até Jesus e a mudança, a obra vai ser feita a partir daqui. Tem muita gente que espera, quando eu for perfeito eu vou até Jesus, mas é o contrário, né? A gente vai a Jesus para ser um pouco mais transformado e tentar ser um pouco mais semelhante a Ele. É isso mesmo, Jesus está chamando a todos nós, inclusive você que está aí acompanhando. Quero dar uma dica especial para você. Nós estamos lançando uma revista maravilhosa aqui, a revista Esperança, edição Mente Feliz. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter uma mente liberta, por exemplo, da ansiedade? Você que está aí, sabe o que significa a pressão, as expectativas que às vezes as pessoas têm a nosso respeito, e às vezes a gente treme na base, né? A gente às vezes fica com medo, fica angustiado, sua frio, às vezes a gente tem que recorrer a medicamentos, a médicos, tudo isso faz parte naturalmente, mas seria tão bom se a gente pudesse ter um caminho assim de cura e liberdade, né? Pois essa revista vai ajudar você a encontrar cura para a ansiedade, não é? E uma série de outros caminhos de paz e plenitude na vida que dialogam com a nossa mente. Pastor Vinícius, eu estou precisando, eu gostei dessa revista, como é que eu faço para ter essa revista na minha casa? É muito fácil, é só você mandar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, 12 98244 4449. Você vai preencher um cadastro bem rapidinho e nós vamos enviar sem custo nenhum essa revista. Certamente vai abençoar você e a sua família. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre o Evangelho de Marcos. A gente está lembrando que passando um dia com Jesus, tá? É um dia, um sábado maravilhoso com Cristo. E agora, Gustavo, vamos entrar na parte em que o pregador do sábado vai falar. Jesus vai pregar aqui e o Marcos vai falar de Jesus como um pregador diferente. Ele vai pregar e impressionar, né? E ele impressiona tanto que as pessoas falam assim, que é isso? É uma nova doutrina?
né, ele ensinava com autoridade. Então Jesus, ele passa a ensinar com autoridade. Por que Jesus tinha tanta autoridade? A expressão veio depois da expulsão do demônio. Antigamente eles tinham uma técnica lá de fumigação, que tinha vapor, folhas para tentar expulsar o demônio de outras maneiras. Demoravam dias. De repente Jesus fala assim, sai, e o demônio sai. O pessoal ficou espantado com isso. E outro ponto, que eu acho que vem a autoridade de Jesus, a gente encontra até em outro evangelho, mas a gente pega o gancho. Por exemplo, Mateus 23, de 2 a 3, diz assim, ó, só o verso 3. Fazei tudo e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Então o pessoal falava assim, Jesus tem autoridade diferente dos fariseus. Por quê? Porque eles dizem e não fazem. Então, aqui está uma lição para a gente, sabe? Quando a gente ganha autoridade, quando a gente não é hipócrita. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa tentar viver aquilo que prega. Altos e baixos, mas isso nos dá autoridade hoje em dia também, assim como deu a Jesus. Isso é um tema extraordinário, a autoridade para pregar. A autoridade, ela é fundamentada na vida. Não pode haver essa separação entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. O Evangelho, ele é integral. As minhas palavras, elas precisam corresponder com aquilo que eu experimento, que eu vivo. Isso é dentro de casa, começa. Né? Quem tem filho sabe como é que é pregar o Evangelho com autoridade. Ou não, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Né? Então, como as crianças, as pessoas que também estão aí fora, elas estão esperando a coerência das nossas palavras com a nossa vida. Que a autoridade a gente ganha e também perde, né? Como você falou dentro de casa, um pai que perdeu a autoridade. Precisa avaliar os motivos. Exatamente. E Jesus é o grande mestre com autoridade. E essa autoridade não era só, Natal, da doutrina. Embora a doutrina de Cristo fosse extraordinária, embora não nova, Jesus não está inventando a roda, ele está apenas explicando o que a Bíblia já dizia, mas que havia sido perdido. Mas uma doutrina que aparece com um ar novo, porque os escribas e fariseus haviam esquecido da interpretação correta das Escrituras. E eles ficavam repetindo os rabinos, né? Olha, de acordo com Hilel, é assim, faz de acordo com Shammai. E Jesus vinha e falava assim, ó, está escrito. É assim, autoridade pura nas Escrituras, e ele era a autoridade. Mas, pastor, é interessante ver que Jesus ele transfere essa autoridade dele para nós, no nome dele, para expulsar demônios também. Em outro livro, né, o de Lucas, capítulo 10, verso 19, Jesus fala assim, ó, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, que são as forças do inimigo. Essa palavra autoridade, que é a mesma que fala aqui de Jesus, nos sermões dele, quer dizer que é algo concedido. Deus concedeu essa autoridade para ele, e ele concede para nós. Como o pastor falou, eles não conseguiam expulsar demônios. O humano não pode fazer isso, é impossível. E Jesus veio e trouxe esse poder. Mas uma questão para a gente levantar aqui por que aparecem tantas pessoas endemoniadas nos evangelhos? E especialmente em Marcos, que demonstra Jesus em ação, mais do que pregando. Né? Jesus veio na plenitude do tempo. Gálatas 4:4 diz que Jesus veio assim quando o tempo estava cheio, na hora dele vir. Vários aspectos mostram isso. O povo falava uma língua só, quer dizer, todo mundo sabia se virar no grego, né? A Roma tinha as estradas, mas um dos aspectos é que o diabo tinha aprendido a dominar o ser humano. Então Jesus veio na hora certa. Ellen White diz que o diabo ele tinha aprendido nesses milhares de anos a dominar o ser humano. E Jesus veio e já cortou isso logo no começo. No nome dele, pela autoridade dele, nós podemos expulsar demônios também. Então é só para a gente entender por que aparecem tantos endemoniados no livro. E Jesus trouxe autoridade para cortar esse poder, e nós temos essa autoridade. Daílson, nesse sábado em Cafarnaum, Jesus está pregando. Imagina, a gente é pregador. E se tem uma coisa que a gente não quer que aconteça, é isso daqui. É verdade. Pensem a situação. Às vezes já aconteceu comigo de estar pregando, entrar um bêbado na igreja e começar a falar. Talvez você já tenha experimentado isso. É uma situação de tensão. Porque vai desafiar, inclusive, a sua autoridade. Não é? Porque dependendo do que acontecer ali, você pode ficar descredibilizado como pregador, inclusive. E aqui a situação ela é mais drástica porque é um endemoniado, um espírito imundo que veio para tumultuar,
não só o ambiente, mas já estava tumultuando a vida daquela vítima que estava ali diante do autor da vida, né? E o quadro não foi bonito, né? Não foi. Eu me lembro de uma frase em tempos de pandemia que define um pouco essa nossa semana aqui tão especial. Existem décadas onde nada acontece e existem dias onde décadas acontecem. Isso foi o que nos norteou aquele período de incerteza. Nós estamos vivendo aqui um capítulo onde livros acontecem e num dia onde décadas acontecem. E veja que esse é o embate pela escritura de posse do ser humano. Exato. Está dentro do templo. Vamos lembrar que o endemoniado é dentro do templo. Acontece algo assim. É uma ousadia demoníaca. E aqui eu queria trazer um pouquinho mais para a materialização disso. Eu fui pesquisar alguns termos, porque a gente pensa, pode ter sido uma convulsão. Alguns se equivocam quando falam em possessão, epilepsia. Gente, vamos entender que aqui nós estamos falando de um espaço espiritual. Existe uma palavra que se chama esparaço, que vem desse termo agitando-se. O que é isso? É uma ânsia de vômito, é algo que vem de um enjoo, é um nojo coletivo. E vamos lembrar que no versículo 24 do capítulo 1 de Marcos diz, que temos nós contigo. Rural, né? Vamos entender aqui que é como se fosse todos os demônios juntos dizendo, olha, o que nós temos contigo. É a luta espiritual do inferno contra Jesus. Para dizer bem claro o que é que está acontecendo aqui. Então não vamos entender assim de maneira rasa que Marcos, por ser o livro dos endemoniados, né, onde tem mais declarações de possessão, eu gosto de pensar que se Marcos é o livro que tem mais casos de possessão, Jesus venceu todos os casos de possessão. Então aqui você vê que é sobrenatural, a coisa é visceral, é um enjoo das trevas contra a luz, mas é uma autoridade de um Cristo dizendo, você não entra no templo, você não entra na vida de um ser humano. E um basta de Cristo desbarateia por completo todos os demônios do universo. Isso nos dá força, nos dá esperança e nos dá confiança. Agora, sabe o que é engraçado e até preocupante? Porque o demônio apareceu e houve um avivamento ali, né, pessoal? Sim. Infelizmente acontece isso, né? O pessoal... Sobrenatural, né? O pessoal, não, Jesus é filho de Deus, ninguém acredita. Aí vem o demônio e fala, bem sei que é o santo, que és o santo de Deus. Tremeu o chão. Então, o diabo agora falou. Então, é triste isso, a gente deveria crer, porque a palavra nos revela e não esperar o demônio aparecer. Mas, às vezes, ele cumpre até esse propósito. Uma coisa que é interessante observar é que nessa fala o demônio sabia que ele vai morrer um dia, que um dia o Satanás e os seus anjos vão deixar de existir. E eles acharam que tinha chegado a hora. Por acaso vieste destruir-nos? Já chegou a hora? Pânico geral. Né? Eles sabem que eles vão morrer, isso é importante a gente saber, não é? E ele falou, bem sei quem tu és. Os humanos ainda não reconheciam, mas o diabo reconhecia. É como diz lá em Tiago, né? Os demônios creem e tremem, mas não obedecem, não é? E Jesus não quer reconhecimento de demônio, né? Isso é uma coisa muito interessante. Ele fala, fica quieto aí. E, na verdade, o ministério dele é para evangelizar as pessoas, né? Vítimas daqueles espíritos imundos que estavam ali, né? Curioso, né, que em Marcos aparece o que os teólogos chamam de mistério messiânico aqui, né? Por que Jesus está tão preocupado em impedir que as pessoas saibam que ele é o Filho de Deus? E aqui ele fala para os demônios exatamente ficarem quietos quando eles dizem que ele é o Santo de Deus. E depois ele fala para vários outros ficarem quietos, não fala para ninguém, vai para o sacerdote. O comentário bíblico adventista apresenta várias possibilidades, né? Uma delas era não atrapalhar o ministério dele antes da hora, receber perseguição antes do momento certo, né? Porque a ideia de Messias ela tinha uma conotação política. Eles estavam esperando um Messias libertador para tomar o jugo, tirar o jugo romano e se sentar no trono terrestre romano. Então era uma ameaça para os políticos da época alguém falar que é Messias, quer dizer, então ele vai ser o rei, ele vai querer tomar o reino da gente. Então, Jesus tinha a preocupação de acelerar a perseguição, de estragar o seu ministério, como acontecia. Nós vamos ver depois que um homem divulgou tanto que ele teve que ficar fora da cidade, ele não podia nem entrar mais, né? A questão política e porque tinha que ser reconhecido pelas suas palavras, pelos seus sermões, não porque todo mundo estava falando. Então são as possibilidades, ele fala assim, calma, fica quieto, espera, ainda não. Muito importante essa explicação, porque ela se conecta inclusive com a que a gente estudou na lição passada, em que ele se apresenta como cumprimento da profecia de Daniel. O tempo está cumprido. Se eles introduzem o ministério dessa forma, o que ele está querendo dizer é mais ou menos o que você disse.
que as pessoas deveriam reconhecê-lo pelas Escrituras. Exato. Com uma expectativa profética, messiânica. Não porque ele estava fazendo grandes milagres, porque Jesus não está interessado em reavivamentos provocados por demônios, ou poderemos atualizar hoje, ou por sensacionalismos, por notícias de jornal, por casos de guerra, porque troca de autoridade aqui e ali. Jesus quer que as pessoas estejam seguindo-o com base Na palavra. na palavra de Deus, né? Na sua própria revelação, né? Bom, temos mais coisas aí, meus queridos amigos. Sigamos aí. Falamos de autoridade, né? Sogra. É interessante que, falando em autoridade, já lembramos de sogra aqui, né? Jesus fez mais milagres nesse dia. Agora vamos para a parte da tarde do sábado, né? Tem um almoço, e aí chegou na casa de Pedro, né? E aí, o que ele encontrou ali, meus queridos? E aí, Odailson? A sogra, né? É interessante que eu gostei dessa percepção de que talvez Pedro não seja o único que tinha sogra, mas é o que é mencionado, né? E a sogra está doente. Aqui não é nenhuma definição bíblica clara, mas para a gente entender um pouquinho a gravidade, não era uma doença pequena. Isso gerou em Cristo uma comoção para um milagre acontecer. Dizem que na região de Cafarnaum haveria muitos pântanos próximos. Então, uma das possibilidades, estamos falando agora de possibilidades, seria que, quem sabe, a sogra de Pedro tivesse com um tipo de malária. Nesta possibilidade, não é simples, não é uma febre pequena. Pode não ser, ok? Mas só para entender esse cenário de que temos aqui uma pessoa doente, enferma e que está deixando toda a família devastada e preocupada. E ninguém sabia baixar a febre naquele tempo também. A lição diz que ter febre naquele tempo era um risco de morte. Eles não tinham ideia do que fazer. E vinham com as poções deles, as ervas e as coisas que podiam até matar a pessoa. E Jesus veio e curou também, mais uma vez, eles não sabiam expulsar demônios, Jesus mostrou como. Eles não tinham como tirar a febre, e Jesus curou as sogras de Pedro. E a notícia espalhou, né? A notícia espalhou, que curou. E é interessante que no versículo 32, a palavra menciona que à tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e os endemoniados. Isso aqui foi muito interessante ao estudar a lição, porque era uma visão que a gente tinha, não só os fariseus tinham esse preconceito contra a cura no sábado. Então, dá a entender que o povo também tinha essa má compreensão, né? Talvez achando que era errado curar no sábado, esperaram o pôr do sol para levar os enfermos até Jesus. Tem uma frase na lição aqui de texto, acho que foi você, Natal, que conversou sobre ela no intervalo. Você falou: os leitores de Marcos observavam o sábado. Tem uma explicação para isso. Isso é demais, né? Porque, como a gente falou na lição da primeira semana, Marcos escreveu para um público não judeu. Então, ele traduz as expressões, né? Jesus falou talita cumi, que quer dizer menina levanta. Jesus fazia isso porque os judeus costumavam fazer assim. Mas, no caso, ele só fala, quando deu o pôr do sol, as pessoas trouxeram os doentes. Ele não explica, porque os judeus costumavam guardar o sábado de pôr do sol, pôr do sol. Por que ele não explica? Porque ele está escrevendo para cristãos que já guardavam o sábado. Isso é muito interessante, não é? E é uma prática que é comum para ele e seus leitores, né? Era comum. Pressuposto. Porque, como você disse, ele fala assim, porque os judeus costumavam fazer isso, a pressuposição era, nós não fazemos mais, né? Exato. Mas ele falou do sábado como se fosse uma coisa comum. Naturalmente. Natural. Falou, deu o pôr do sol, trouxeram um monte de gente. Eles sabiam do que ele estava falando. Agora, Ou seja, os cristãos guardavam o sábado, né? E nessa parte das citações, até grifei aqui, me emociona a poesia e a beleza dessa citação que tem de Ellen White, Desejar de Todas as Nações, quando diz: enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Uau. Então, o Gustavo bem colocou ali, né? A notícia se espalhou, sogra de Pedro está curada, traz todo mundo. Acaba o sábado, a gente às vezes, depois de um dia onde às vezes décadas acontecem em 24 horas, eu fico imaginando a exaustão de Cristo, que já lidou com demônios, lidou com pessoas, com os críticos, e essa frase, até que o último viesse, a gente às vezes na porta da igreja cumprimentando 100 e já cansa um pouco só de dizer feliz sábado, Deus abençoe. Curar todos, ele não cessou. Que misericórdia, que Jesus incrível. É muito lindo o que fala sobre a sogra, né, de Pedro. E aqui um abraço a todas as sogras, a minha sogra, verdade. Que são muito amadas, né? Todas são muito amadas. Amém, irmão? Amém. Eu senti nisso aí, não só uma pergunta, mas uma sugestão, né? Fica a dica. Mas que ela fez uma coisa que as sogras geralmente fazem, né? Ela foi curada e passou a servir, né? Eu achei bonito isso. Isso é uma mensagem espiritual muito forte daqueles que são objeto
da cura divina, né? Eles não ficam passivos, eles não ficam de braços cruzados, eles entendem o chamado da graça e do Evangelho, que é sempre o chamado ao serviço, né? Aquele que recebeu de Deus uma intervenção maravilhosa, vai passar a servir e a compartilhar, servir a Cristo e as pessoas. Você já fez a sua assinatura do nosso guia de estudos, da lição da Escola Sabatina? O trimestre está só começando, a temporada está bem no início, dá tempo de você pedir a sua lição e receber esse maná de Deus que chega quentinho para nutrir sua vida espiritual. Nessa temporada, você sabe, a gente está estudando o Evangelho de Marcos. Você tem duas maneiras de adquirir. Você pode assinar e aí você vai receber este guia e no próximo trimestre já receberá na sua casa o próximo guia. Ou você pode adquirir de forma avulsa esse material. Tudo isso você adquire pelos canais de atendimento da Casa Publicadora e eu destaco aqui o site cpb.com.br. Corre lá e não perca a sua lição. Vamos continuar estudando aqui o conteúdo do nosso guia de estudos, ainda falando sobre esse dia inaugural aqui do Ministério de Cristo, de acordo com o relato do evangelista Marcos. A gente viu Jesus fazendo muitas curas, curou a sogra de Pedro e curou muitas outras pessoas em Cafarnaum. O dia de Jesus foi intenso e a gente não sabe em que horas ele foi dormir, mas Natal, o texto diz, na sequência em Marcos, que Jesus já de madrugadinha já estava pronto para fazer o quê? Para orar. Impressionante, né? A Bíblia diz, no livro de Marcos, que ele saiu para orar antes de amanhecer. O comentário bíblico adventista diz que era verão essa época e amanhece lá, tipo o sol nasce 5 da manhã. Então ele foi bem antes para orar. E esse era o segredo de Jesus, não é? A oração para Jesus era o que alimentava a alma dele, o ministério dele. A gente fala assim, mas ele era Deus, era o Filho de Deus, mas ele estava como um de nós, dependendo de Deus, dependendo do Pai. Então, a gente vê que nas grandes coisas que Jesus ia fazer, ele passava às vezes a noite toda orando. Em Lucas é dito que ele passou a noite toda orando. Você vê que ele orava antes de escolher os 12, ele teve esse momento grande de oração. Antes de grandes eventos, antes da cruz do Getsemane, ele orou muito. E amigos, aqui está um segredo que explica muita coisa, não é? Por que Jesus dormia nos barcos, em plena tempestade e tudo? É porque ele tinha passado a noite em oração. Ele aproveitava às vezes da hora da travessia, que dava umas 2 horas por aí, para dar uma dormida. Jesus orava durante a noite. Mesmo nesse dia que ele curou pessoas desde o pôr do sol até não sei que horas, ele levantou cedinho para orar. O evangelista Marcos nos diz no início, e os outros evangelistas também, que Jesus foi para o deserto antes de iniciar seu ministério e ficou ali 40 dias, se preparando para a grande missão que ele tinha. E aqui, no verso 35 do capítulo 1, diz que antes de madrugada, Jesus saiu para um lugar deserto para orar. Para mim foi inevitável pensar que cada dia tem seu deserto de preparação. Como houve um deserto de preparação para todo o ministério de 40 dias, Jesus reservava um deserto em cada dia para se preparar para os desafios do dia. A preparação inicial, a faculdade de teologia, no caso de nós somos pastores, ou a experiência espiritual que nós tivemos no passado, ela não vale para os dias específicos. Nós precisamos aplicar aqueles princípios de preparação em cada dia. Não podemos ter autossuficiência. Aqui está o Deus encarnado, reconhecendo que precisava de um deserto diário com Deus para buscar a Deus, para vencer os desafios do dia. E é legal que a gente está vendo um sábado agitado, vamos lembrar disso. Jesus estava sempre muito ocupado, mas nunca ocupado demais para orar. Isso aqui, quando eu li isso, eu falei, Senhor, me perdoa, porque esse é um assunto que eu não conhecia alguém ainda que fala, eu não preciso ouvir isso, né? Eu já oro o suficiente. Mas a gente aprende com Jesus que apesar da ocupação, inclusive da ocupação com o trabalho de Deus, a gente precisa ter tempo para orar. E uma oração que nos impulsiona para a missão. Assim? Só para fechar a ideia do deserto que ele falou, Jesus tinha que criar esse deserto, porque senão as pessoas iam vir até ele e iriam atrapalhá-lo. Por exemplo, aqui quando fala em 1,35, que Jesus se levantou de madrugada, no verso 36 diz, Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Ou seja, ainda bem que ele estava retirado, porque senão ia interromper cedo a oração dele. E quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Ele tinha que se retirar mesmo para fazer a oração. E gosto de ir para o relógio, né? Vamos pensar.
sempre antes de amanhecer, a hora mais escura, né? A gente sempre sabe que seria a última vigília das 3 às 6 da manhã. Então, se 5 da manhã já está amanhecendo, vamos pensar que é por volta das 3:30 da manhã, às 4 da manhã, que Jesus já estava orando. Assim como a gente comentou, né, que dos 51 imediatamente dos evangelhos, 41 estão em Marcos. O livro do imediatamente é o livro do Jesus amanhecendo cedinho. Ele deixa muito claro, antes do amanhecer, na prática, Cristo já está orando. Então você começa a saber os sims, os imediatos e as concretas respostas do céu, como Jesus tinha o tempo todo, quando você prioriza no teu imediatamente o antes do amanhecer. Já está de joelhos com Deus. Sabe que tem outra coisa, Thaís, nesse verso 36 que eu achei muito curiosa também, que diz que Jesus estava ali orando de madrugada, no 35, e no 36, que Simão e os que com ele estavam procuravam Jesus diligentemente. Então, aqui tem um advérbio, né? Diligentemente, ou seja, eles estavam procurando com bastante intensidade, eles queriam achar Jesus de qualquer jeito, e tem um motivo para isso. Tinha uma multidão lá querendo encontrar Jesus. Fiquei pensando nisso daqui. Às vezes, como líderes espirituais, que todos somos, né, em níveis diferentes, às vezes a gente também é pressionado por necessidade de outras pessoas e a gente não tem como atender essas necessidades. Então, Pedro e os seus amigos aqui nos dão uma boa dica de quando as necessidades espirituais dos outros batem a nossa porta e a gente não sabe o que fazer. Procura diligentemente a Jesus. Vai até Jesus, procura Ele, encontra Ele. Não vai tentar resolver com as suas próprias forças, porque você vai somar o seu problema ao problema das pessoas. Agora, tem gente com problema? Vai onde Jesus está. Leva essas pessoas até Jesus. Ele tem as respostas corretas. Às vezes ele vai dizer sim para aquela situação, às vezes ele vai dizer espere um pouco, às vezes ele vai dizer não, mas ele tem a resposta correta. E aqui, Gustavo, ele tem uma resposta a essa procura, né? E ele deu uma resposta negativa, surpreendentemente. Ele falou assim, olha, eu sei que vocês estão me procurando, mas aqui a gente já pregou, aqui a gente já curou, vamos para outros lugares. E esse é um assunto interessante para a gente, como servos do Senhor. A gente precisa querer alcançar novos lugares. E esse é um combustível até para a nossa vida espiritual, pregar em outros lugares. Nós não podemos ficar sempre na mesma região, no mesmo local e achar que Jesus não vai voltar para as outras regiões. Temos que pensar no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa vizinhança e por que não mundo afora? Se você não puder ir, através dos seus recursos, mas esse pensamento de Jesus precisa incendiar o nosso coração também, o desejo de pregar para aqueles que ainda não ouviram a palavra. Você sabe que Pedro era de Cafarnaum. Então, talvez com essa negativa, Jesus tenha dito para ele, nada de bairrismo, amigo. Olha aí. Olha Você está querendo ser o prefeito aqui da cidade, curando todo mundo? Estamos fazendo algumas especulações aqui. Vamos distribuir a bênção para mais gente. Deus está chamando você, não é só para você ficar num círculozinho mínimo de influência. Aliás, a gente não sabe onde Deus nos leva quando a gente aceita o chamado dele. A gente não tem noção do quanto Deus pode ampliar a nossa influência quando a gente atende o chamado dele. Se a gente permitir que ele expanda os nossos limites, e aqui Deus está dando essa lição para Pedro. Olha, não é só para Cafarnaum não, Pedro. Tem mais lugares aí. Pedro tinha argumento, né? Poderia falar, mas aqui está precisando. Como às vezes a gente faz na igreja. Para que eu vou lá? Aqui está precisando tanto. E você vê que tinha mais pessoas para curar, né? Tinha mais pessoas, mas eu não vim para ficar curando pessoas, eu tinha que pregar a palavra. Eu vim para isso. E ao ir para outra cidade, no verso 36, ele pregava nas sinagogas e expulsava demônios. Tinha a necessidade em todos os lugares. Curiosamente, Flávio José diz que seriam pelo menos 200 cidades e vilas na região. Só para a gente entender numericamente, quando Jesus faz essa primeira viagem, ele sai, eram muitos povoados, né? Pequenos, todos bem pequenos. Mas é uma quantidade que faz você não ter bairrismo algum. Né? Exatamente. Bom, e foi nessa jornada que ele encontrou um outro indivíduo com bastante necessidade, e uma necessidade gravíssima, né? Que era a lepra, né? Quem vai falar dos impedimentos? Acho que era você ou Daílson? Não, isso aí vamos comentar um pouquinho que até o século XX, veja, estamos falando agora recente, tá? Coisinha aqui, um pouquinho antes dos nossos pais, avós, qualquer situação de lepra só tinha duas opções de cura, não é nem cura, de tratamento.
quarentena e isolamento. Tá? Estamos falando aqui de 50 anos atrás, 100 anos atrás. Tá? Então, quarentena e isolamento até o século XX era a única maneira de lidar com lepra. Nós estamos falando agora de uma pessoa que está literalmente abandonada por 3 impedimentos. Qual que é o primeiro? Desde Naamã, 800 anos antes, não havia uma cura. Então, você não tem um background, curou ontem, curou semana passada. Estamos falando de 8 séculos sem um depoimento de cura. Segundo, completamente visto como amaldiçoado por Deus. Então, não tem background de cura e você é uma maldição de Deus. E, em terceiro lugar, Jesus completamente inacessível por esses 2 impedimentos. Então, ele tem 3 bloqueios. Não chego a Jesus, sou amaldiçoado e não tenho nenhum background de cura. Essa é a situação do leproso. E ele não podia querer se aproximar de Jesus com medo de contaminar Jesus também, tornar Jesus imundo. E veja, Jesus nunca ficava imundo, né? Não. Porque a imundície cerimonial era um problema na época. Você não podia participar dos ritos dos santuários se você tivesse imundo. Vê, a mulher com menstruação, por exemplo, ela falou, se eu tocar na beirinha da roupa dele, eu não contamino ele. Mas Jesus nunca se contaminava com nada. Então, ele tocou no leproso. O leproso com medo de chegar perto, né? E Jesus tocou nele. Jesus nunca era contaminado pelas imundícies cerimoniais. E aí, Gustavo? Não, isso é fantástico. E aí, qual que foi a reação dele, né? Eu vou para a reação, porque ele ficou empolgadíssimo. Imagina você no lugar dele, nossa... Queria contar para todo mundo, gritar, saltar de alegria. Sim. Mas Jesus falou para ele assim, Não conta segura pra ninguém. segura aí, não conta não, faz lá toda a cerimônia. Como que segura uma notícia dessa, né? E parece que esse indivíduo, ele já tinha uma noção de quem era Jesus. Não só de que ele era um bom pregador, um profeta, mas da divindade de Cristo, né? Porque o texto diz aqui que ele se aproximou de Jesus mesmo com todos esses impedimentos que você falou. Então, ele tinha todas as barreiras, mas ele se aproxima de Cristo. Então, pensem na cena. Se tem um leproso, as pessoas começam a gritar. Sim. Leproso, leproso, leproso. E ele sabe disso, portanto, ele nem se aproximaria das pessoas, mas daquela pessoa especial ele resolve se aproximar. Depois diz que ele está rogando. Então, ele está consciente da sua chaga. Não é uma coisa que ele pode pedir despretensiosamente. Ei, dá para dar uma curada aí? Não, por favor, tenha misericórdia de mim, rogando, é um clamor. E ele está de joelhos, que é uma posição de adoração. Ele se prostra de joelhos diante de Cristo. E ele diz, se queres, podes purificar-me. Não é assim, tenta aí, quem sabe você faz uma cura. Como o pai daquele menino, Marcos também relata, do menino surdo, mudo, que disse, se podes. Aí Jesus disse, se podes? Como Tudo assim? é possível que crê. Aqui ele diz, não, se você quiser, Jesus, você pode me curar. Então, ele está acionando aqui, não é uma possibilidade, ele está acionando a vontade de Deus para curá-lo. E o texto diz no verso 41 que Jesus ficou profundamente compadecido. Não é pouca Essa é uma coisa expressão isso. muito forte. Ele moveu o coração de Deus. Gente, a gente tem que pensar que quando a gente se ajoelha diante de Deus, a gente roga, reconhece a nossa chaga, reconhece que Deus tem poder, isso toca o coração de Deus. Isso mexe com Deus. Ele ficou profundamente compadecido e imediatamente agiu, e imediatamente a cura veio para aquele homem. É uma sequência extraordinária que nós temos que aprender, porque nessa história o leproso sou eu. É isso aí. A gente tem que se colocar no lugar do leproso. A gente tem uma chaga, uma lepra terrível, que só pode ser curada com uma atitude como essa aqui. E você vê que ele demonstrou fé na vontade de Deus, né? Porque ele falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. No caso, ele disse, entre aspas, que seja feita a tua vontade. Falou um amém, né? Não é verdade? Eu tenho uma frase comigo que é assim, ó, se você buscar a Deus como nunca buscou, você vai experimentar coisas que você ainda nunca experimentou. Eu, na minha juventude, eu às vezes questionava, cadê o Deus de Daniel, de Elias, de Moisés? Só que aí eu vi que eu era muito distante do Elias da Bíblia, do Moisés da Bíblia. Deus está perguntando, quer o Elias da Bíblia? Cadê o meu Elias dos dias de hoje, né? Então me busca com intensidade e você vai experimentar coisas que ainda você não experimentou. Foi o que o leproso fez. Que maravilha. É hora de a gente ir a Cristo com as nossas necessidades, reconhecendo quem Ele é. Ele é poderoso, Ele é amoroso. Deixa eu te falar uma coisa. Ele quer salvar você. Ele quer curar você. Pode ir a Ele, confiando no poder e na boa vontade que Ele tem de salvar.
esta mensagem maravilhosa de graça e esperança, está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana para o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá. Um dia papai precisou viajar. Ele me disse que precisava lutar pelo nosso país e ajudar as pessoas que estavam precisando. Sinto falta das nossas brincadeiras, de como ele cuidava de mim e das histórias que ele me contava antes de dormir. Meu pai me deixou um bilhetinho antes de sair dizendo que voltaria logo, mas já se passou muito tempo e ele ainda não voltou. Meus amigos me perguntam se ele vai mesmo voltar. Mas papai nunca mentiu pra mim. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Posso sentir que papai está chegando. Se ele prometeu, eu sei que ele vai voltar. Nosso Deus extraordinário és, Ele reina na terra e céus, com sabedoria